Olá, você está acompanhando a TV Unifev. Nossa programação vai ao ar diariamente e semanalmente o nosso encontro é no programa Empreender Tecnologias. O programa começa agora sempre com mais novidades, sempre trazendo para vocês conhecimentos de tecnologia. E hoje, para conversar conosco, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Labim, na TV Unifev, o professor Paulo Rogério da Silva Cecílio. Ele é graduado em Ciências da Computação pela Unifev, fez especialização em Biologia e Docência do Ensino Superior também na Unifev, é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista, coordenador dos cursos tecnológicos de Gestão Ambiental, Fabricação Mecânica, Produção Industrial e Produção Sucroalcooleira. E é consultor de empresa. Bem-vindo. Bem. Eu que agradeço, Ramon. Mais uma vez, o nosso agradecimento aí, Paulo, pela sua presença. E eu deixei que o Paulo escolhesse o tema de hoje, né? E ele colocou aqui o tema problemas externos da mão de obra influenciando na produtividade das empresas. Porque, afinal de contas, Paulo, você quis colocar esse tema? Você percebeu que ele é muito importante nas suas consultorias? Você tem observado a frequência de acontecimentos assim? Ramon, na verdade assim, eu acredito muito ainda que a mão de obra é o grande diferencial das empresas. É claro que as tecnologias modernas, os equipamentos, as ferramentas, o maquinário, ele hoje está se desenvolvendo de uma forma muito rápida. Mas nós sempre vamos precisar da mão de obra, sempre vamos precisar do ser humano, nem que for para apertar o botãozinho da máquina. E é um assunto que eu vou começar a fazer um estudo de pesquisa para trabalhar o meu doutorado nesse sentido. O que o externo do ser humano influencia na sua produtividade interna dentro das corporações. Então, é um assunto que eu gosto muito, eu já estou pesquisando algumas pessoas pontuais, algumas empresas pontuais, envolvendo o clima interno, essas pessoas com problema externo, para até já ter uma amostragem numérica de alguns pontos para eu poder fazer o estudo. Mas eu acredito muito que o ser humano faz toda a diferença dentro de um processo produtivo. E como é que está o cenário atual em relação à mão de obra? O que você pode dizer? Ramon, se nós pararmos para pensar assim, o que todo mundo diz, né, aí na rua, todo mundo está falando que nós estamos em crise. Tá, crise. Tá bom, mas eu não sei até que ponto é a crise, o que é uma crise. Por exemplo, haver uma recessão de compra que automaticamente na cadeia de suprimentos gera uma recessão de produção, uma recessão de vendas em todos. Isso é uma crise. Sim, é uma crise, porque cai as demandas e automaticamente diminui a produtividade. Mas o que eu quero dizer da mão de obra é assim, existe trabalho? Existe. Quem está trabalhando hoje não corre risco, por exemplo, de perder o seu emprego? Aquele que realmente é bom. Sem dúvida. A mão de obra boa, a mão de obra dedicada, a mão de obra comprometida com o trabalho dela, com a produtividade, com a empresa, dificilmente ela fica sem trabalho. Fica sem trabalho quem? Quem por algum motivo não está produzindo. Não significa que a pessoa não tem competência. De repente ela não está produzindo o que ela consegue produzir por algum motivo que a gente deixa de entender. Pode ser, por exemplo, um motivo externo, pode ser, por exemplo, uma motivação interna, pode ser, por exemplo, um momento daquela pessoa, claro, que às vezes as empresas, até pelo dia a dia, pela razão, pelo numeral, elas não têm uma condição de analisar aquela mão de obra, né? Uhum. Porque é muito importante saber que as empresas dependem de números. E realmente isso é fato, e é normal. Só que nós temos que entender. Muitas empresas também não têm canais de comunicação para poder detectar esses problemas, né? Não tem um canal aberto para conversar sobre isso com os colaboradores, né? Então o colaborador está em crise, mas ninguém sabe. É muito frio. Uhum. Né? Na verdade é o seguinte, ele tem que produzir, claro. Perfeito. Mas ele não é máquina. Ele tem que produzir, ele recebe o seu salário, ele recebe o seu ganho e tem um tempo de trabalho que ele tem que produzir o máximo de sua capacidade dentro daquele tempo. Não, isso.
E é interessante pensar também que ele não é máquina, né? E se as máquinas têm direito de, às vezes, dar uma quebradinha, né, e passar um tempo na ter uma manutenção, né? Então, por que não o ser humano ter também esse direito, essa liberdade, né? Na verdade, assim, eu acho que os extremos são prejudiciais, né? Exato. Ser simplesmente uma empresa, ser simplesmente humana, e não ser número e razão, eu acho que não é bom também. Mas também Claro. uma empresa não ter nada de humano também não é bom. São os extremos. Eu acho que tem que ter um bom balanceamento e a empresa entender a sua mão de obra. Porque, eu vou ser sincero com você, a mão de obra, principalmente da indústria, ou seja, do chão de fábrica, como a gente brinca no popular, lá no pozão, né? Lá no calor, essa mão de obra ela está ficando escassa. Porque as pessoas não querem, assim, ter mão de obra pesada, braçal, uma mão de obra mais física. As pessoas, claro, buscam sempre trabalhar num conceito mais gestão. Então, nós vamos ter que, de alguma maneira, formar pessoas para isso, ou de alguma maneira trabalhar o que nós temos para manter eles com competência e produtividade. Mas isso é importante lembrar que o saber dessa pessoa externamente faz parte também de dentro da empresa. Por isso que hoje é investido muito em setores de recursos humanos. Mas tem empresas que confundem recursos humanos com folha de pagamento. Tem empresas que colocam uma sala lá, eu tenho recursos humanos. Mas você vai analisar, ela simplesmente tem um departamento pessoal, que recurso humano mesmo ela não trata. Então, tudo isso eu acho importante para a melhoria de produtividade. Nessa linha de raciocínio que eu penso em fazer uma pesquisa importante no meu doutorado. Então, Paulo, se não é um extremo e nem o outro extremo, né, o que as empresas, afinal de contas, esperam da mão de obra contratada? Como eu estava dizendo, é o seguinte, Amon, vamos imaginar o lado do empresário. O lado do empresário é o seguinte, ele tem os seus custos fixos, que não são poucos, e a mão de obra está contida dentro desses custos. Ele contrata uma pessoa e paga um salário por um determinado tempo, a pessoa trabalha por dia, 8 horas, 8 horas e meia, 8 horas e 48 minutos, bom, aí é cada um. O que a empresa espera dessa mão de obra? Que ela entre para trabalhar e ela produza o máximo que ela conseguir dentro dessa carga horária. Claro. E o produzir, o pessoal tem que entender que o produzir é diferente de trabalhar. Porque a pessoa fala assim, nossa, eu trabalho demais. Tudo bem, você vai ver ela trabalha demais, mas você vai analisar o que ela conseguiu produzir, é diferente. Por isso que tem pessoas que conseguem trabalhar o mesmo tanto e dão uma produtividade maior que a outra. Nós temos que entender o que é essa característica, o porquê disso. Será que são os processos das empresas que estão mal organizados e aí as empresas não conseguem ganhar sua produtividade, não são as pessoas? Será que são as pessoas? Porque nós temos que entender também que cada uma tem o seu limite. Claro. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua velocidade. É como um jogador de futebol. Perfeito, Ramon. Assim, por exemplo, se nós dois sairmos correndo aqui 10 quarteirões, cada um vai ter o seu limite, cada um vai ter sua condição. E as pessoas dentro das fábricas também são assim, dentro das empresas. Então, como é que é a medida de produtividade? Todas trabalham 8 horas. E se você colocar nas mesmas operações pessoas diferentes, uma vai render mais, outra vai render menos. E é aí que nós temos que estudar o processo. É o processo, é a pessoa, é um momento, é um sentimento, é alguma coisa que essa pessoa está acontecendo lá fora. Acontece muito nas empresas assim, Ramon, a gente escuta. Nossa, o cara era bom e o cara caiu. Tá, se um cara ele é bom, ele tem uma regularidade, ele tem uma produtividade, se ele caiu tem um motivo. Claro, com certeza. Então, é isso que é o grande desafio, ou dos recursos humanos, ou de consultores na parte de processo, que é o caso que eu atuo, ou a própria gerência, tentar encontrar esse problema, porque se ele foi bom, ele não deixa de ser bom. Ele pode ser que por algum motivo ele está cansado, ele envelheceu, ele está desmotivado, ele ou até mesmo também ele não quer mais, de repente, a gente não sabe. Mas é algum fator externo. Se você parar para pensar, é um fator externo. E esses fatores externos, né, eles influenciam muito de maneira geral na produtividade? Se a gente pudesse olhar de uma maneira, assim, de uma forma panorâmica, né, o impacto desses problemas externos na produtividade da indústria nacional é grande? Ramon, o brasileiro ele é muito sentimental, eu enxergo assim. O brasileiro, para mim, eu sou muito suspeito, né? O brasileiro, para mim, é o ser humano mais incrível que tem no mundo. Ele é sentimental, ele é emotivo, ele é criativo. Agora, se ele está com um problema, um exemplo, se ele está com um filho doente em casa,
e por algum motivo ele tem que trabalhar para cumprir suas obrigações, não tem a pessoa que, em sã consciência que trabalhe da mesma forma. O pensamento dele está lá. Né? Claro. Se ele tem um problema, vamos pensar um problema mais consumista. Se ele tem um problema financeiro, ele tem que ir num banco porque está com um problema financeiro. Ele está trabalhando, ele está lá, ele está com uma cabeça lá fora. Então, no geral, não adianta nós falarmos o seguinte, do portão para dentro da empresa eu sou funcionário profissional, do portão para fora eu sou outra pessoa. Tá, isso é um jargão que a gente muito... Na teoria... nós temos que saber separar as coisas. Isso é muito importante se a pessoa conseguir. Mas eu vou ser sincero, Ramon, poucos conseguem. Ainda mais com a tecnologia evoluída, com a informação chegando a todo momento, a pessoa tem um celular no bolso, que a esposa dele está mandando uma mensagem a toda hora, falando do filho, falando do problema, recebendo um SMS, ou seja, mas lá onde eu trabalho não tem celular, não tem, mas na hora do almoço ele vai lá, pega o celular dele, tem 30 mensagens, sabe? Ele está preocupado se alguém está mandando uma informação para ele, porque a informação hoje circula muito rapidamente. Então, tudo isso... Essa ansiedade atrapalha na produtividade. Perfeito. Então, é isso que nós estamos querendo fazer um trabalho no futuro para medir isso. Eu acho muito importante. E é possível medir a produtividade, o desempenho na produção do trabalhador? É possível separar a vida externa do seu desempenho na produção? Então, o que nós estávamos acabando de dizer. Por exemplo, eu estou pegando algumas amostras, quando eu digo amostras é até estranho, né? Mas eu tenho alguns amigos que trabalham em empresa que eles toparam comigo eles fizeram um relato. Como é que você está hoje? Hoje eu estou assim, nós vamos pontuar lá 5 níveis de satisfação, de emoção, de felicidade, como é que ele está, não está, e ele vai trabalhar, e ele vai marcar o que ele produziu. Aí nós vamos começar a analisar, de acordo com o emocional, o quanto ele conseguiu produzir. É claro que isso tem uma série de fatores aí que tem que ser avaliados. Do tipo, que produto ele fez, é um produto mais difícil, mais fácil, que condições de trabalho ele teve, se foram as mesmas condições todas as vezes que ele teve o problema, né? Se o problema era um problema simples ou era um problema muito complexo, porque também o cara pode falar assim, hoje eu estou de mau humor, mas está de mau humor por quê? Porque meu time perdeu ontem. Isso é um mau humor diferente. Hoje eu estou de mau humor, claro. Por quê? Porque eu discuti com a minha família inteira, está todo mundo chateado comigo, aí é um mau humor diferente. Então, mau humorismo, vamos falar assim, tem tipos diferentes. Produções, tipos diferentes. Então, nós temos que tentar filtrar isso para tentar chegar num índice, né? Bacana. Nesse sentido aí. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar e no segundo bloco a gente vai falar sobre razão e emoção, a gente vai falar sobre essa pesquisa que você está fazendo, né? E sem dúvida nenhuma isso ajuda a gente a refletir sobre os resultados dos nossos colaboradores na produção. Você está acompanhando pela TV Unifev, canal 55 HF, o programa Empreender Tecnologias, que volta já.